Ponto Poder Contexto, com Wagner Mendes. Estamos começando mais um Ponto Poder Contexto na sua Verdinha FM 92.5. Você também nos acompanha nas plataformas de áudio. Eu sou Wagner Mendes, editor e colunista do Ponto Poder, e hoje nós vamos entrevistar a deputada estadual Marina Elô, da Rede de São Paulo. A gente também vai ter no nosso programa um debate aí sobre a organização dos espaços de poder em Fortaleza entre os partidos que comandam o estado do Ceará, o PT e o PSB principalmente. Vamos também repercutir a fala do governador Eumano de Freitas sobre a sucessão na presidência da Assembleia Legislativa. O primeiro vice-presidente, Fernando Santana, é quem está mais cotado para seguir no comando da Assembleia Legislativa. Então, para começar o nosso programa, já no primeiro bloco, a gente vai receber a deputada estadual Marina Elô, da Rede de São Paulo, aqui no Ponto Poder Contexto, para falar sobre política pública muito sério, que é a primeira infância, além de outras ações do mandato dela. Deputada, seja muito bem-vinda ao Ponto Poder Contexto. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer estar falando com o Ceará. Estive aí recentemente, fui muito bem recebida. Antes da gente falar aqui com a nossa convidada, eu queria falar um pouquinho da biografia da Marina. A Marina é deputada estadual no seu segundo mandato pela Rede de Sustentabilidade. Ela tem como pautas prioritárias a infância, o meio ambiente e desenvolvimento sustentável, além da segurança pública, direitos humanos e vida segura de meninas e mulheres. A Marina é paulistana, assumiu seu primeiro mandato aos 31 anos e é autora de alguns projetos de lei lá em São Paulo. Entre elas, a Política Estadual pela Primeira Infância, a Lei Criança Primeiro, Política Estadual do Manejo do Fogo e coautora da Política de Distribuição Gratuita de Remédios à base de canabidiol. Deputada, mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu queria começar a entrevista falando justamente entre esses projetos que foram aprovados aí ao longo do seu mandato, o projeto de lei 293/2024, que proíbe o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos pelos alunos na escola pública e privada do estado de São Paulo. E aí eu queria saber da senhora quais as repercussões, que você acredita que essa medida ela possa ter, não só em São Paulo, mas também no Brasil, tendo em vista que é uma pauta também do ministro da Educação, o ministro Camilo Santana, que é ex-governador aqui do estado do Ceará. Com certeza, essa é uma pauta conectada com a discussão de educação e de melhoria da educação no mundo inteiro. A gente tem visto uma tendência mundial, diversos países, França, Portugal, vários estados dos Estados Unidos, caminhando nessa direção de proibição do celular nas escolas, porque os estudos correlacionando o uso do celular, das redes sociais, nas escolas, com uma queda na aprendizagem no mundo inteiro, essa geração que está aprendendo menos do que os pais pela primeira vez, graves problemas de saúde mental, cada vez mais ansiosos, depressivos, crianças, e aqui no Brasil a gente teve o ano passado mais crianças e adolescentes procurando o Sistema Único de saúde mental, do que idosos e adultos. É muito grave isso. A gente tem um problema de formação na escola, que a gente deveria desenvolver competências socioemocionais e relacionais. Saber como lidar com o outro, com si mesmo, nas relações, criar resiliência, criar estratégias. E o que a gente tem visto é que as crianças estão cada vez mais com recreios silenciosos, unicamente consumindo suas redes sociais do celular. E uma questão de desigualdade social também. A gente vê que os países desenvolvidos estão proibindo o celular nas escolas, a gente vê que as escolas de elite do Brasil inteiro já estão caminhando para isso, já estão restringindo, já estão proibindo, e a gente não pode permitir um fosso da desigualdade ainda maior. A gente precisa garantir a escola como um espaço livre, horas preciosas para o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. Isso é, sem celular. Deputada, a gente viu que a gente vive num ambiente hoje muito de debate muito caloroso, de muitas incompreensões, e a senhora acabou conseguindo aprovar esse projeto ali por unanimidade, né? Como é que foi esse debate na casa? Foi bem construído, a gente se dedicou meses nessa construção, porque a gente entende que a polarização tão forte hoje da política, ela afasta os espaços de decisão de poder
de decisões que mudam a vida das pessoas. Viram só discussões infinitas nas redes sociais. E a gente queria fazer diferente, a gente queria mostrar que os dados e evidências mostram que esse é um problema grave e que juntos a gente podia resolver esse problema. E rapidamente a gente conseguiu o apoio da POSP, que é a Associação de Professores do Estado de São Paulo, dos deputados do PT, assim como os deputados do PL, de um outro espectro político que também querem o melhor para as crianças e adolescentes. E essa construção suprapartidária de negociação, de mostrar, explicar, mostrar os estudos, mostrar o texto, sentar com todo mundo, para mim é o que configura a boa política. Um espaço em que é diferente, as diferenças são legítimas. É legítimo numa sociedade que a gente pensa diferente, a política é para isso, só que na política essas diferenças deveriam se encontrar para construir soluções que melhorem a vida de todo mundo. E esse foi um caso bem legal nesse sentido. Deputada Marina, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, que é do PT, ele deu uma entrevista agora ao Diário do Nordeste essa semana e ele falou da discordância dele, parcialmente, desse movimento do MEC, justamente de proibir celulares nas escolas de maneira, vamos dizer assim, total. Ele defende que esses alunos eles tenham acesso a celulares pelo menos ali no intervalo, né, para conversar com amigos, com familiares, enfim, de ter esse acesso durante esse intervalo entre as aulas. A senhora concorda com essa medida ou a senhora acha que realmente tem que ser completamente total esse corte? A gente está convencido em São Paulo que tem que ser total o corte. O celular tem que ser utilizado apenas em 2 momentos, ou se for para uma atividade pedagogicamente dirigida pelos professores, ou se for para a inclusão de algum aluno com deficiência ou restrição médica. É importante cortar o celular também no recreio, porque o celular ele entrou na nossa vida de uma forma assim orgânica e inocente, né? De repente todo mundo tinha o celular, a cobrinha, daí o celular começou a ficar mais inteligente, daí começou a ficar mais barato, daí todo mundo começou a ter BlackBerry, daí de repente tinha o WhatsApp, daí foi indo, e parece que é uma coisa inocente, mas na verdade ele é profundamente pensado para viciar mais. E essa busca pelo vício tem impactos muito significativos no cérebro das crianças e dos adolescentes. A estrelinha que pisca no joguinho, o tempo do TikTok, rolar o feed, o tempo do vídeo que solta dopamina no cérebro, é feito para viciar. E é muito injusto que a gente espere que as crianças e adolescentes com o cérebro em desenvolvimento consigam controlar esse vício sozinhas. E o fato de eles poderem usar no recreio faz com que eles se afastem da possibilidade de desenvolver competências socioemocionais e relacionais muito importante que a escola oferece. A necessidade de criar e de ter iniciativa, criar um campeonato, criar uma gincana, criar uma ação social, pensar nas possibilidades, enfrentar um desafio, um conflito que você não pode se esconder atrás da rede social, mas que você tem que lidar com aquilo, sustentar, criar novas amizades, é muito importante. O mundo real não acontece nas redes sociais, ele não acontece pelos celulares, e como adultos, esses jovens vão precisar dessas habilidades e competências. Perfeito. Deputada, vamos falar aqui de primeira infância, né? Na última semana tivemos aí o Encontro Nacional das Frentes Parlamentares pela Primeira Infância em Fortaleza. A senhora foi a coordenadora desse evento. Como é que você avalia esse encontro justamente para a construção de políticas públicas voltadas para a infância aí no país? Foi excelente, queria agradecer muito o Ceará por nos ter recebidos de braços abertos para mostrar e construir essa política pública, que é uma das políticas públicas mais importantes que a gente tem, né? Investir na primeira infância, que são os 7 primeiros anos de desenvolvimento das crianças, é um investimento que tem resultado o resto da vida. Porque é nesse período que as crianças desenvolvem a capacidade de aprender, de criar vínculo, de se estruturar. E esse é um conhecimento bastante estabelecido hoje no mundo. O James Heckman é um economista que ganhou o Prêmio Nobel de Economia provando isso, provando que se a gente investe na primeira infância, a gente tem melhores resultados no investimento público em todo o resto da vida dessa pessoa. Mas que no Brasil a gente ainda tem desafios muito grandes de pensar políticas públicas para esse público. A gente tem no Brasil hoje uma frente parlamentar do Congresso Nacional entre a Câmara dos Deputados Federais e o Senado, discutindo primeira infância.
E a gente identificou que faltava uma possibilidade de maior capilaridade entre o que o Brasil está decidindo até chegar nas crianças em cada um dos municípios. E os estados têm um papel fundamental nessa articulação. A gente começou a mapear, então, as frentes parlamentares estaduais, os deputados estaduais que estão discutindo a primeira infância, e criamos essa rede nacional de frentes parlamentares estaduais para troca de experiências e a possibilidade da gente trazer mais capilaridade para políticas públicas de qualidade na creche, de creche para todo mundo, de pré-natal de qualidade, de nutrição infantil para as crianças, de planejamento familiar para as adolescentes, de pensar realmente como apoiar a parentalidade, ensinar as crianças, os pais a brincarem com as crianças, a lerem livros para as crianças, toda essa vida da criança até 7 anos que tem um impacto tão grande. E o Ceará tem programas muito importantes nesse sentido, tem o Mais Infância, que a secretária Aurélia nos recebeu, apresentou o projeto, ela foi a grande idealizadora, e foi muito legal a oportunidade de poder estar aí com vários estados do Brasil, cada vez maior, crescendo essa rede nacional de frentes pela primeira infância. Deputada, a senhora acredita que a gente avançou, né, nessa área nos últimos anos, ou a gente ainda tem um grande gargalo a resolver? Como é que a senhora visualiza a questão dos desafios, né, para avançar nessa política pública específica? A gente tem avançado bastante, né? O Brasil criou em 2016 o Marco Nacional da Primeira Infância, criando a Política Nacional da Primeira Infância. Os estados estão criando as suas políticas. O Ceará fez bastante coisa, né? A secretária Aurélia há 10 anos vem trabalhando no Mais Infância, conseguiu criar equipamentos públicos, conseguiu diminuir a mortalidade infantil, conseguiu aumentar o número de crianças em creche. Então a gente tem crescendo no país a percepção do quanto que é importante investir nessas crianças, mas a gente ainda tem muito para fazer, né? A gente tem quase 70% das crianças do Brasil até 7 anos no CAD único, em situação de vulnerabilidade ou pobreza. É um número muito alto e que tem um impacto muito grande no desenvolvimento dessas crianças. A gente precisa olhar para elas como prioridade absoluta, como fala a nossa Constituição, né, no seu artigo 227, que o único lugar da Constituição que a palavra prioridade absoluta aparecem juntos é quando a gente fala das crianças e adolescentes. E a primeira infância tem muito caminho ainda para crescer, tem muito política pública que precisa ser construída para que a gente consiga garantir que todas as crianças das diferentes infâncias, nas cidades, do campo, nas periferias, nas favelas, quilombolas, indígenas, caiçaras, todas as crianças possam ter o seu direito ao desenvolvimento saudável garantido. Deputada, quando a gente fala de política pública, muitos municípios eles acabam sendo travados por conta da questão do recurso, né, do recurso público, e aí precisam fazer parcerias com governos estaduais e com o governo federal. De que maneira a senhora acredita que essas parcerias administrativas, né, político-administrativas, possam avançar nesse sentido? Assim, ou a senhora acredita que há caminhos para que prefeituras consigam administrar essa questão com certa independência, entre aspas, né? Como é que você avalia a preponderância dessas parcerias para executar essas políticas públicas? Wagner, com certeza os municípios do país precisam desse apoio para esse desenvolvimento de políticas públicas. A gente tem um número muito alto de municípios, a maioria dos nossos municípios são pequenos e não tem as estruturas necessárias, nem de capacidade instalada, nem de conhecimento, nem de recursos para implementar as políticas públicas que precisam implementar. Por isso o Estado, e eu como deputada estadual tenho certeza disso, tem um papel fundamental de articular, fazer essa conexão e apoiar os municípios no desenvolvimento de políticas públicas e serviços para as pessoas, para os cidadãos. A gente tem a responsabilidade de criar formas de cooperação, regimes de cooperação, regionalizações, acordos, estímulos, programas para os municípios poderem entregar essas políticas públicas. E o Ceará fez isso muito bem com o regime de cooperação para alfabetização, que olha para essa primeira infância, esse final da primeira infância, essa transição de uma forma muito importante, mostrando que é possível, mostrando que o Estado tem sim que assumir a sua responsabilidade e apoiar os municípios para que a gente faça uma transformação no país, uma transformação que cuide de todas as pessoas. Marina, como é que está essa questão
da frente parlamentar, né, pela primeira infância? Quais são os próximos passos da frente a partir de agora? Vocês visitaram o Ceará e agora qual é o próximo passo de ação mesmo para as implementações dessa política pública que é tão importante para o país? A gente tem o objetivo de chegarmos nas 27 assembleias do país, então nas 26 estados e também no Distrito Federal, para que a gente consiga que todas elas tenham uma frente parlamentar pela primeira infância conectadas à nossa rede. A gente tem feito, esse foi o primeiro passo, a gente avançou, e daí a gente, na sequência, tem programado para esse ano encontros entre os assessores para troca de experiências, o encontro online entre os deputados do primeiro semestre e o encontro online, o encontro presencial no segundo semestre, que daí a intenção talvez seja no Rio Grande do Sul, para a gente ir cobrindo todo o país. Perfeito. Marina, muito obrigado pela participação aqui no Ponto Poder Contexto. Queria saber se você quer deixar mais algum recado, alguma mensagem para os nossos ouvintes relacionado ao seu mandato ou às ações, né, de políticas públicas importantes para o país. Queria agradecer de novo o Ceará, que nos recebeu tão bem, o Mais Infância, a gente esteve aí na Cidade da Criança, tão legal, assim como fomos no Curió e Fortaleza, ali mostrando o equipamento público, e dizer que eu acredito muito que a conexão entre os estados e as experiências que a gente tem no próprio país pode fortalecer muito a construção de um país melhor e a gente entender que a gente tem muito a trocar um com o outro e se fortalecer juntos. Então, eu fico muito contente de estar podendo conversar com vocês, de ter tido a experiência de visitar, levando os deputados do Brasil inteiro e dizer que a gente tem a possibilidade de continuar defendendo o direito das crianças e adolescentes e seu desenvolvimento saudável, como Pele de Telas agora que a gente fez, na certeza que esse é um bom caminho. E o ministro Camilo tem feito um bom trabalho no Ministério, também trazendo essa discussão para a gente olhar para o país inteiro, como criar escolas livres de celulares e saudáveis para as crianças e adolescentes. Perfeito. Muito obrigado, deputado. Muito boa sorte aí no seu trabalho. O espaço está aberto aqui para novos encontros, para falar sobre assuntos muito importantes aqui para a população cearense, para a população brasileira. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada a você. Beijo. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos receber a editora do Ponto Poder, Jéssica Welma, e vamos falar da força do PT e da acomodação dos aliados nos principais espaços do poder aqui no Ceará. Voltamos já. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Recebemos agora a editora do Ponto Poder no Diário do Nordeste, Verdinha FM, Jéssica Welma. Jéssica, seja bem-vinda. Olá, Wagner Mendes. Olá, você que nos acompanha. É um prazer, como sempre, estar por aqui. Jéssica, a gente teve uma semana aí, uma certa movimentação política, né? Falando aí sobre a sucessão na presidência da Assembleia Legislativa. O atual presidente Evandro Leitão foi eleito prefeito de Fortaleza. Ele vai renunciar até o último dia aí de dezembro, né, deste ano, para assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro. E claro que já está todo mundo ali se movimentando para assumir, né, essa próxima presidência da Assembleia Legislativa. A eleição vai ser ainda em dezembro, já tem gente pedindo voto. Nessa semana o governador Eumano de Freitas deu entrevista ao Diário do Nordeste. Eu estava lá no Palácio da Abolição. Além de mim estava também a editora do DN Ceará, Dayana Araújo. Só corrige aí, tá? Só. A editora do DN Ceará, Dayana Araújo, e o editor de negócios, Hugo Nascimento. O governador falou sobre diversos assuntos, entre eles essa corrida aí pela sucessão na Assembleia, falando sobre o nome, né, do deputado estadual Fernando Santana,
como um provável candidato aí da base, né, do governador. E aí, Jéssica, eu queria falar com você justamente isso, né? Porque o PT fez uma campanha lá em 2022, que era o Ceará 3 vezes mais forte, com o presidente, né? Ou então o candidato Lula, aí tinha o candidato Elmano, e tinha o senador, né? O candidato ao Senado, Camilo Santana. Então era PT, PT e PT. E agora elegeram também o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão. E quando se esperava um espaço ali para os aliados na presidência da Assembleia, que é um local estratégico também, parece que vai ser PT de novo. Faça-se justiça, pelo menos publicamente, os aliados não estão reclamando, né? Ninguém ouviu nenhuma reclamação nesse sentido pública. Mas você vê aí a possibilidade de um espaço ali de insatisfação, tendo em vista que é o mesmo partido que acaba ocupando muitos espaços estratégicos? Wagner, na política sempre tem espaço para insatisfação. É um fato. Claro que dentro de um grupo, no acordo de cavalheiros, a maioria vai sempre evitar uma exposição, um desgaste público. Isso é parte também da cordialidade ali na política. Mas não é de agora que a gente tem algumas críticas, algumas caras feias, assim, nesse aspecto, nessa crítica de o PT ocupar muitos espaços. A oposição usa esse discurso não à toa, porque sabe que encontra também um terreno possível dentro da própria base governista. Agora, claro, né? Aí vamos lá para esse cenário. Essa estrutura de comando do PT, ela é inédita no sentido de vir presidência da República, governo do Estado no mesmo partido, agora Prefeitura de Fortaleza também a partir do próximo ano. Então, isso por si só já é aí uma linha, né, muito sensível em relação ao comando. O partido conquistou nas urnas, claro, não sem o apoio desses outros partidos aliados, inclusive numa coisa que foi muito importante nessa eleição, que foi tempo de TV, recurso. A gente viu como as alianças foram fortes nesse sentido. Um PSD que ocupou a vice do Evandro com a Gabriela Aguiar e aportou bastante recurso na campanha. Então, assim, a política ela não é feita, de fato, sem você pensar num coletivo. E vem aí o nome do Fernando Santana, não é? Num cenário em que a gente tinha ali outros nomes. Agora a Assembleia ela tem várias pontas soltas, Wagner, para a gente observar nessa discussão. Acho que a primeira delas é a consolidação desse grupo do PSB e do senador Cid Gomes. Porque muito já se imaginava e se falava nos bastidores de que o PSB ia brigar por essa presidência da Assembleia. Mas o que acontece é que os deputados estaduais que conseguiram a carta de anuência, não é exatamente a carta de anuência, né? Conseguiram vencer a queda de braço com o PDT na Justiça Eleitoral para poder deixar o partido sem perder o mandato, ainda não resolveram para onde vão. Eles conseguiram a decisão favorável no final ali de agosto, começando a eleição municipal, disseram que isso ia ficar para depois da eleição, mas até agora nada disso. É uma situação que complica, de certa forma, os planos do PSB. Os deputados ainda estão no PDT. Veja só, além de Fernando Santana, outros nomes que estavam aí sendo cotados, né, como pretensos postulantes, eram Osmar Baquite, do PDT, Romeu Aldigueri, do PDT, Salmito Filho, do PDT, Guilherme Landim, do PDT, Sérgio Aguiar, do PDT. Como que um partido vai disputar a presidência se o partido internamente ninguém sabe para onde é que vai? A preço de hoje, os deputados estão no PDT. Vai dar a presidência para o PDT e depois, se o PDT resolver que vai continuar na oposição ao governo do Estado, que vai ser oposição à prefeitura, como é que vai resolver isso? Vai contar com essa decisão da Justiça para esse deputado sair? Então, assim, complica. E Fernando Santana, muito esperto, está se aproveitando um pouco também dessa fragilidade dos outros nomes. A eleição a gente tem mais ou menos um mês até a data da eleição, ainda tem muita coisa que pode acontecer, inclusive a migração de algum nome. Mas claro que no momento que você torna o nome público, você começa a constranger um pouco que esses outros nomes da base, eles vão aí de alguma forma para cima. A gente já teve outras disputas muito acirradas, com Sérgio Aguiar tentando essa presidência da Assembleia também,
O próprio Osmar Baquite é um nome que está há um tempo aí, um nome que é ventilado quando se fala em sucessão. Fernando Santana está na terceira vice-presidência, terceiro mandato como vice-presidente da Assembleia, foi vice do Sarto, depois vice do Evandro, e não é exatamente assim tão preto no branco que um vice-presidente se torna o presidente. O Evandro Leitão era líder do governo. Hoje o líder do governo é o Romeu Aldigueri, que talvez seja uma figura que também, de certa forma, alimente essa pretensão de ter ido para a presidência. E a gente está falando de um cargo em que a pessoa ganha uma projeção muito intensa dentro desse grupo governista. Roberto Cláudio foi prefeito de Fortaleza saindo da presidência, Sarto, prefeito de Fortaleza, saindo da presidência, e agora Evandro Leitão saindo da presidência da Assembleia. É um cargo cujo nome vai estar em eventos do governo do estado, vai estar em agendas da presidência da República, vai estar em muitas articulações importantes. É um nome que pode, inclusive, chegar a substituir o governador, como a gente viu acontecer com Evandro Leitão recentemente. Que controla um orçamento, de certa forma, relevante, né? Isso, controla orçamento. Hoje a Assembleia Legislativa, ela opera muitas ações em diferentes áreas, assim, Procuradoria da Mulher, para citar, assim, acho que talvez as mais badaladas, Procuradoria da Mulher, o CIAD, que é de atendimento também a crianças com necessidades especiais, tem braços em muitos municípios, vai para o governo todo. Então, é uma posição muito estratégica, Wagner. E a gente, ainda voltando para essa questão da figura do Fernando Santana, ele tenta se viabilizar com mais intensidade dentro desse grupo. Tá aí no segundo mandato como deputado estadual, é parente do ex-governador Camilo Santana, né, co-cunhado dele, um nome que já foi derrotado na disputa pela Prefeitura de Barbalha, foi derrotado agora na disputa pela Prefeitura de Juazeiro. Nós vimos, inclusive, Camilo Santana dando entrevista, dizendo que não era exatamente um fiador do nome do Fernando Santana, ele recuou ali um pouco nesse apoio, o que, de certa forma, enfraquece o nome do Fernando Santana. Então, ele tenta agora se viabilizar por esse outro caminho, que é o da presidência da Assembleia, né? Vamos ver se nesse mês que ainda tem pela frente, se ele consegue manter uma base ali unida, que eu acho que é o principal propósito aí para esse tempo de intervalo até a eleição. Pois é, no começo do bloco eu falei da entrevista do governador Elmano, inclusive eu separei um trechinho aí para os nossos ouvintes, justamente quando ele fala, né, dessa movimentação aí do Fernando Santana para conseguir voto suficiente para ser o próximo presidente da Assembleia, mas ele fala justamente desse afastamento um pouco da decisão lá do Executivo para o Legislativo, o governador claramente não querendo trazer problemas para ele, dizendo assim, olha, eu acho que é um bom nome sim, mas se a Assembleia quiser outro, tudo bem também, desde que ele seja da base, né, porque de fato será um da base. Eu separei um trechinho para a gente ouvir, vamos ouvir. Ele me disse que tinha conversado já com vários parlamentares e tinha tido manifestação de apoio de bem mais da metade dos deputados, inclusive com o deputado da oposição, achando que podia chegar a um entendimento com o nome dele, uma chapa que ele pudesse construir. Então, da minha parte, ele está autorizado a construir a chapa e a candidatura dele a presidente. Ele foi autorizado por mim, da minha parte eu não tenho nenhuma objeção. E também se tiver aí o deputado resolver que é outra coisa, o deputado tem autonomia para decidir. Acho que tem essas coisas que tem um fio da navalha que é muito importante respeitar. Nós somos de um mesmo projeto político. Então, evidentemente, um governador conversa com os deputados porque somos de um projeto político e é claro que o nosso projeto político é razoável que ele dirija a Assembleia para nós não termos problema do nosso projeto de execução no Estado. Tem esse lado, mas tem o outro lado, é que o governador deve respeitar a autonomia da Assembleia. Então, se lá em algum momento der um problema que não é outro, isso é porque pode, em regra, uma disputa começa e dá entre nome da base do governo, não é entre um deputado da oposição e a base pela composição política que temos hoje na Assembleia, né? Então, da minha parte, ele teve a plena autorização de trabalhar o nome dele e construir o nome dele como um nome possível de unificar toda a nossa base. E aí a gente olha para os diversos cargos que podem contemplar aí esses aliados, né, Jéssica? A gente está falando agora da Assembleia Legislativa, que pode ficar com o PT, mas nós também temos a presidência da Câmara Municipal de Fortaleza, né, que aí está em discussão. Nós temos aí a vaga no Tribunal de Contas do Estado, que também está em aberto, vai precisar de indicação, vai precisar ser resolvida, porque é uma vaga da Assembleia Legislativa, são os deputados que vão indicar essa vaga, mas claro que aí também vai ter uma negociação com o Executivo, com os principais líderes, certamente vai passar pelo Cid, vai passar pelo Camilo, vai passar pelo governador Elmano.
Então, é uma vaga também que todo mundo está de olho. E aí, olhando já para 26, nós temos aí 2 vagas de Senado, né? Que aí pode ser que seja da reeleição do Cid, se ele de fato tiver interesse nesse caminho. E tem a vaga ali do Eduardo Girão, que a base inteira do governador está de olho nessa vaga. Se a gente tivesse 5 vagas para o Senado, Jéssica, em 2026, nós teríamos disputas por essas 5 vagas, certamente. Rapaz, acho que a base governista não ia conseguir dar conta nem se fosse 5 vagas. Aí eu falo dar conta sem ser com a galera aí dos bastidores se estapeando também por essa vaga. Então a gente tem essas 5 vagas, aliás, essas 5 vagas não, a gente tem essas vagas, Jéssica, para ocupar, né? Então isso pode ser ali uma estratégia dessa base para contemplar esses aliados também, mas também pode ficar já promessa para 26 a partir de agora, né? É, aquela história. Quem é preterido numa decisão agora de cabeça aí de um cargo de alguma coisa, fica ali com a carta na manga para tentar colocar na mesa ali nas discussões mais na frente, né? Mas assim, Wagner, vale a gente já observar alguns movimentos nesse aspecto. A gente está falando da presidência da Alessi, provavelmente ficando aí com o PT. E a gente tem já a Câmara Municipal se resolvendo também com a possibilidade de o PSB ficar na presidência da Câmara Municipal. Um dos nomes cotados é o do vereador Léo Couto. Aí a gente já tem uma articulação com o PSD para possivelmente assumir a liderança também do Evandro. Já tem alguns nomes se colocando, como o vereador Bruno Mesquita. E aí você começa a ver a acomodação aí de alguns partidos. E, claro, tem essa disputa, essa decisão pela vaga do TCE, já aberta aí há vários meses, que ficou para esse pós-eleição. A gente sabe que no bojo dessa discussão também de acomodar os aliados, Osmar Baquite, que é um nome aí que entrou nessa lista para disputar a presidência da Assembleia dentro do grupo governista, é um nome também que aparece nos bastidores para um Tribunal de Contas, um nome que se coloca também para ocupar essa vaga. No Senado, aí que a lista fica grande mesmo. Aí a gente está falando de possivelmente, né, entrar na mesa de discussão um progressistas, um republicanos, já tem o próprio PSB, porque a expectativa é de que uma das vagas seja a da reeleição do Cid, o próprio PT, que tem interesse também. Então, tem muitos pontos ainda em aberto e muitos partidos a serem contemplados. Vamos ver como que isso vai ser alinhado aí a partir dessas primeiras definições, né? Quem for meu preterido agora já fica com um ponto para tentar articular 2026, que é bem aí. A gente está falando de decisões que tem um ano, pouco mais de um ano para serem tomadas, né? A gente já está no finalzinho aqui de 23, final de 23, olha, a gente está no final de 24, chegando no finalzinho de 25. Daqui a um ano, muito dessas discussões elas já vão ter uma forma mais bem tomada. Olha, eu puxei pela memória aqui rapidamente, entre esses nomes que eu disse que ia ter disputa por 5 vagas, eu já visualizei 6. Ó, a gente tem o Cid, que pode ir para reeleição. Tem o Guimarães, né, que essa novela dele para tentar emplacar essa vaga aí já não é de hoje, é de muito tempo. Nós temos o Eunício, que não esconde para ninguém que deseja voltar. Temos o Chiquinho Feitosa, né, também, está se articulando para isso. E nos últimos dias eu tenho ouvido falar no Júnior Mano, também com essa perspectiva. Já ouvi falar, inclusive, na Luiziane também. Zezinho Albuquerque, do PP também. Essa lista, se a gente começa a mexer, ela vai só aumentar. Já tem 7, Jéssica. Augusta Brito, será que tentaria? Há quem diga que não, talvez ela vai aí para deputada federal, ou talvez, né, fique na suplência do Camilo, ninguém sabe também qual é o rumo do Camilo. Mas vai aparecendo o nome para esses duas vagas aí do Senado, vai, se a gente catar, tá, aparece mais aí, brota. Então, certamente essas vagas elas vão ser bem negociadas, muito bem negociadas, e aí é onde os aliados podem crescer, né, Jéssica? Porque se você tem ali muitas funções, né, muitos cargos ali estratégicos ocupados pelo PT, é nesse momento que os aliados vão dizer, opa, agora é a minha vez, né? Agora não pode ser também tudo no mesmo partido, a gente está ajudando aqui, compondo, ajudando nas frentes aqui, né, com os parlamentares, não só na Assembleia Legislativa, mas também
em âmbito nacional, em âmbito federal, né? Tem muitos deputados, tem o próprio Cid ali no Senado também, que ajuda o governo. Então, é um momento também para colocar na parede, né, Jéssica? Se você não dá espaço aí, pode criar um grande problema. Ah, com certeza. E tem uma coisa que a gente não está falando ainda, Wagner, que é sobre a oposição, o papel da oposição nesse papel. O papel da oposição nesse papel. Gente, é o fim da eleição, tá? A cabeça da pessoa tá a hora que começa a dar um nó. O papel da oposição nessa discussão sobre a presidência da Assembleia. Ventilou-se ali que a oposição pode lançar o nome, mas é muito pouco provável no cenário que a gente tem. A oposição não tem essa força. O histórico que a gente tem é da oposição apoiar, tanto que a gente viu o Evandro Leitão, na disputa com o André Fernandes pela Prefeitura de Fortaleza, colocar muitas vezes que foi eleito presidente com o voto do pai do André Fernandes, que é o pastor Alcides, né, deputado também. E até em entrevista mesmo que os deputados têm dado, há nomes da oposição que defendem, não, a gente vai conversar, porque o que importa é a harmonia da casa. Tem a crítica ao PT ocupar esse cargo também, mas será que ela vai ter força suficiente para incomodar e ameaçar que o PT coloque o nome como prioridade nessa chapa? Pouco provável. Tem esses nomes do PDT, como o Cláudio Pinho, um Queiroz, que, né, vamos ver como que eles vão também estabelecer esse diálogo, mas a probabilidade mesmo é de que seja num esquema de consenso e que essa resolução ela seja muito mais acertada nos bastidores do que mesmo publicamente. Não é só o cargo da presidência, a gente tem toda uma mesa diretora aí para encaixar esses nomes. A gente está falando de primeiro vice-presidente, segundo, são 4 vagas de secretário, são 3 vogais. Então, são pessoas que têm um papel também, né, no Poder Legislativo. Então, tem muito a ser acertado e para tão logo, porque essa eleição, né, deve acontecer aí entre o dia 1º de dezembro e dia 15. Então, na primeira quinzena de dezembro, a gente vai saber aí o que vai ter sido definido. A gente vai contar aqui para você. Jéssica Wellman, muito obrigado aí pela participação hoje. Na semana que vem a gente volta contando aí, né, mais bastidores da política cearense. Muito obrigado, até a próxima. Sempre um prazer, Wagner. Na política ninguém descansa, né, meu povo? A gente termina a eleição e arranja outra. E vocês gostam também porque estão aqui assistindo e ouvindo, né, para quem está nos acompanhando na Verdinha FM. Muito obrigada. Obrigado, Jéssica. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos receber a repórter Alessandra Castro. Vamos falar dos bastidores do Legislativo. Até a volta. Olá, eu sou Jéssica Welma e venho te fazer um convite para acompanhar a live do Ponto Poder todas as quintas-feiras no YouTube do Diário do Nordeste. Você que gosta de discutir política, está sempre bem antenado, saiba que a gente tem muita discussão para te oferecer. Sua companhia lá vai ser muito bem-vinda, a gente te espera. Você está ouvindo Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes. Estamos de volta com o Ponto Poder Contexto aqui na Verdinha FM 92.5 e nas plataformas de áudio. Vamos receber agora a repórter do Ponto Poder, Alessandra Castro, para falar um pouco dos bastidores da Assembleia, nessa semana envolvendo aí a presidência da Casa. E ela vem no quadro O que Vi no Legislativo. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Wagner. Sempre bom estar aqui com vocês. Muito bem, chamei semana passada, agora eu vou aperrear direto. Alessandra, eu queria que você comentasse aí sobre a repercussão da fala do governador Eumano de Freitas, né, que a gente entrevistou, né, no Diário do Nordeste essa semana, o governador, e ele falou sobre essa candidatura aí do Fernando Santana, né, representando a base governista. E aí essa declaração do governador foi na segunda-feira, eu publiquei na minha coluna na terça, né, você foi para a Assembleia. Queria saber a repercussão, né, da fala do governador para os deputados estaduais que estão aí dialogando quem vai ser de fato o candidato. Pois é, Wagner, essa fala gerou repercussão, viu? No caso, o governador declarou a você que tinha declarado apoio ao Fernando Santana, mas que ele seria o candidato à presidência da Assembleia caso a base decidisse, né? Caso a base decida. Essa fala, ela gerou uma certa interpretação
entre os parlamentares, mas foi mais de tá querendo dar um afago, vamos dizer assim, nas lideranças políticas. Na realidade, ela foi interpretada de duas formas. Parte ali de alguns parlamentares da Assembleia interpretaram que essa fala do governador era um aceno de que ele estava botando um pouquinho o pé no freio na demonstração do envolvimento dele na disputa interna da casa, para deixar mais entre os parlamentares, era uma forma de fazer essa demonstração, e outras apontaram que era mais um afago nas lideranças do grupo governista, né, que é composto por um arco de alianças aí com vários partidos. E aí, Wagner, o que rolou depois disso, né? Alguns parlamentares relataram que ainda estavam recebendo ligações de outros colegas, não só do Fernando Santana. A maioria deles relatou que o Fernando Santana, assim que foi confirmado o seu nome, né, definido o seu nome pelo grupo, pelo governador, ele começou a fazer ligações para os parlamentares para dizer que era o candidato e que estaria disposto a conversar com todos para dialogar, né, para saber o que é que cada um quer, para tentar fazer uma composição da chapa para a mesa diretora que seja consensual lá na casa, né? Essa é a principal tese defendida, que não haja disputa entre os pares, porque eles alegam que na casa não existe base e oposição, no sentido entre eles terem demandas em comum. Nesse caso, né? Lá não é uma casa do governo, é o poder legislativo, e essa disputa é só no poder legislativo. Então, muitos alegam isso. Mas, também nos bastidores, outros falaram que tinha colegas ainda desse mesmo grupo do Fernando Santana, colegas que estavam sendo ventilados junto com ele, que continuavam se colocando ali discretamente. No entanto, Wagner, quando a gente ia perguntar, quando a gente questionou, né, os parlamentares, principalmente da base, em relação a esse apoio, se estava definido, o que não estava, publicamente eles recuaram e disseram, não, nosso candidato é o Fernando Santana, é um bom nome, elogiaram o nome e demonstraram apoio ao parlamentar nessa sucessão da Alesse, né? E aí eles demonstraram esse apoio, mas claramente a gente observa que não há esse acordo ainda definido, né, Alessandra? Assim, não há uma definição de fato completa, ainda faltam conversas serem realizadas nesse sentido. Foi isso que você analisou ou foi diferente? Isso, Wagner, ainda falta chegar àquele consenso mesmo. Não é que esteja claro que alguém do grupo se colocaria contra, né? Isso não, a gente não vê esse cenário, mas fica ali quieto, fica na sua, pode faltar. E em paralelo, Wagner, o que a gente vê também da oposição é ainda num tom de certa, tentando barganhar e de certa ameaça, cogitando a possibilidade de lançar uma chapa para fazer frente ao petista, né, ao Fernando Santana, nessa eleição pela presidência da Assembleia, caso os interesses dessa oposição não sejam atendidos. Porque aí eles têm uma lista com uma série de demandas, né? Mas aí, Wagner, a gente foi ouvir especialistas políticos para saber como é que eles avaliam esse cenário, porque por mais que tenha essa possibilidade da oposição lançar uma chapa, numericamente eles têm parlamentares suficientes para subscrever um nome, né? Se a gente for contar aí os pedetistas oposicionistas, os parlamentares do União Brasil e os parlamentares do PL, eles têm um grupo ali que dá, sim, numericamente para poder subscrever uma chapa para concorrer à eleição da mesa. Mas aí a gente vai ouvir os especialistas porque o cenário, tradicionalmente, nos últimos pleitos da Assembleia Legislativa, da presidência da Assembleia, o cenário é de chapa única, é de consenso e, inclusive, desses grupos de oposição sendo contemplados na mesa, nas comissões, que fazem parte dessa barganha. Inclusive, Wagner, a gente ouviu os especialistas e eles apontam justamente que acham difícil essa tese da oposição de lançar uma chapa própria para fazer frente, para concorrer. Acham difícil essa tese vingar. Vamos ouvir o que disse o cientista político Cleiton Monte, que também é professor universitário e pesquisador. A questão de ser uma chapa única, esses movimentos que ficaram muito patentes, principalmente nas últimas eleições, é pelo tamanho da base aliada, né? O que acontece? Por que a oposição ela não apresenta uma chapa alternativa?
porque ela quer espaço na mesa diretora ou espaço na casa, né? Em alguma coordenação, em algum dos espaços da Assembleia, em alguma comissão técnica. Então, entre se candidatar e não ser eleita, porque a base aliada tem uma maioria esmagadora, e não se candidatar e negociar espaço na Assembleia, vale mais negociar espaço, porque aí você tem algo a ganhar. Pois é, Wagner, como a gente ouviu aí, eles apontam que é mais fácil para a oposição fazer essa barganha para poder garantir os seus espaços ali, tendo em vista que a base ela é maioria, né? Então a chance de levar é muito maior. Mas é claro, eles não deixam de destacar que agora, a partir de o nome do Fernando Santana está sendo colocado até o momento como único, né? Oficialmente, ele é o único que está declarando abertamente ser candidato, né? Está se colocando e já começou aí a fazer as suas negociações. Agora, o desafio para o Fernando Santana é mostrar esse poder de articulação, porque ainda que ele tenha a maioria para vencer, ele, caso se torne o presidente da Assembleia, ele é quem vai fazer essa comunicação entre o Legislativo e o Executivo, né? Fazer essa comunicação da agenda política do governo do Estado. Tendo em vista que a maioria dos projetos que mexem com políticas públicas e que envolvem orçamento são enviados pelo Poder Executivo, né? Que é quem pode gerar despesa ou mexer em despesas. Enfim, Certamente. Então, essa agenda política, ele vai mediar caso se torne o presidente e começa a provar esse poder de articulação a partir de agora. Porque para ver se ele vai conseguir evitar um desgaste ali, um embate em torno do seu próprio nome, para se consolidar como presidente da casa, né? Certamente. E a oposição, ela já vai necessariamente buscar algum tipo de acordo, porque ela tem mais a perder naturalmente, né? Vai perder espaços, não tem número suficiente para vencer uma eleição de mesa de diretora. Então, a expectativa é que, de fato, a oposição tente fazer um acordo para ocupar espaços na mesa de diretora. Agora, mudando aqui um pouco de assunto, a gente vai falar sobre o que está dando o que falar aí, né, no país, que é a PEC do fim da escala 6x1, de autoria da deputada federal Érica Hilton, do PSOL lá de São Paulo. A PEC, a proposta, né, já tem assinaturas suficientes para ser protocolada na Câmara dos Deputados, mas a deputada ainda não protocolou, continua colhendo assinaturas para tentar um consenso maior entre os deputados federais. E aí iniciou-se, Alessandra, um movimento, né, de cobrança dos deputados nas suas bases eleitorais, os internautas cobrando se Beltrano ou fulano assinou, né, o requerimento, né, de instalação da PEC. E aí eu queria saber se você tem uns nomes aí dos deputados federais do Ceará que assinaram o requerimento de instalação da PEC, né? Nós temos 22 deputados federais representando o Ceará. E qual o balanço que você tem, esse balanço parcial, Alessandra? Perfeito, Wagner, isso mesmo. Gerou uma grande repercussão, viu? E a gente foi conferir esses nomes. Vale a gente destacar que 14 dos 22 deputados já se posicionaram a favor dessa tramitação. E os nomes dos que assinaram, né, essa medida são Luiziane Lins, do PT, José Guimarães, do PT, José Ayrton Cirilo, do PT, André Figueiredo, do PDT, Edilvan Alencar, do PDT, Eduardo Bismarck, do PDT, Mauro Filho, do PDT, Célio Studart, do PSD, Domingos Neto, do PSD, Moses Rodrigues, do União Brasil, Fernanda Pessoa, do União Brasil, Daiane Bittencourt, do União Brasil, Danilo Forte, do União Brasil e Eunice Oliveira, do MDB. Só um destaquezinho para esses dois últimos nomes, Wagner, porque os nomes dos deputados Danilo Forte e Eunice Oliveira não constavam na lista divulgada no início da quarta-feira, né, na manhã da quarta-feira, que foi divulgada e obtida pelo Estadão e foi divulgada publicamente dos que assinaram, mas os parlamentares informaram que assinaram a medida. Ou seja, como o sistema ele é online de assinatura lá na Câmara dos Deputados, eles podem ter assinado eletronicamente depois desse balanço
inicial, né, que foi divulgada essa lista, eles podem ter assinado posteriormente a esse balanço. A reportagem, a gente procurou esses 2 parlamentares e, no caso, o Eunício disse que assinou e preparou já uma emenda para reduzir para a escala 5/2 e o Danilo Forte informou que já está na lista, que ele assinou e já está na lista. Vale a gente também ressaltar, Wagner, quem não assinou ainda essa medida, né? Ela tem aí causado uma grande repercussão nas redes sociais, tem sido assunto nas pautas, nas rodas de conversa das pessoas. Porque a questão aí não é assinar que você está a favor, não. É assinar para tramitar, para ter discussão. Porque enquanto você... É claro que hoje já tem assinaturas para protocolar, mas o grande debate era justamente esse. Era, eu não concordo com o que está lá, não vou assinar. Mas a questão não é essa. A questão era para tramitar, e aí é justamente o que o Eunício fez aí. Assinou, já preparou uma emenda para mudar o texto. Então é justamente a possibilidade da discussão dessa política, né? Isso, porque alguns falam, a gente vê essa cobrança principalmente nas redes sociais, que 4/3, que é outra escala aí discutida, 4/3 seria demais, como é que ia ser? Mas aí esse debate ele só pode ser iniciado a partir do momento que essa PEC começar a tramitar. E para ela tramitar precisa dessas assinaturas para iniciar, né? Pois é, porque aí só após o protocolo é que um relator é escolhido, né? Um relator, uma relatora, e é essa relatoria que vai fazer justamente essas mudanças, esses acordos, né, com os partidos, com os deputados, para que quando esse texto ele chegue ao plenário para ser votado, ele já chegue em condições de ser pautado, de ser aprovado, por conta do consenso com esses parlamentares. Então, essa segunda etapa, logo após o protocolo, esse é o momento para a discussão do texto específico dessa PEC. Exatamente, tem aí esse momento posterior que é nas comissões, tem realização de audiências públicas por se tratar de uma PEC, enfim, então tem momento para discutir e alterar. A questão agora é essa, iniciar a tramitação, né? E aí, quem não assinou, que isso quer dizer o quê? Que pelas cobranças, né? Que não está querendo iniciar essa discussão, quem não assinou ainda foram os parlamentares cearenses. A J. Albuquerque, do PP, Dr. Jaziel, do PL, Matheus Noronha, do PL, doutora Mayra Pinheiro, que é a suplente do deputado André Fernandes, né, que ele está licenciado, então ela é a suplente em exercício do PL. Tadeu Oliveira, que também é suplente em exercício do PL, no caso dele, ele está na vaga do Júnior Mano, que está licenciado. Temos também, quem ainda não assinou, o Luiz Gastão, do PSD, o Robério Monteiro, do PDT, e o Yuri, do Paredão, do MDB. Claro que esse balanço ele é até o momento, Wagner. Então, se de repente esses parlamentares assinarem posteriormente ao que a gente está falando aqui, vale ressaltar que esse balanço foi feito até a gravação desse podcast, né? Então é isso. Alessandra Castro, muito obrigado aí pelas informações. A gente vai continuar acompanhando esse e outros assuntos aí de repercussão e de interesse dos nossos ouvintes. Muito obrigado, até as próximas semanas, né? Pois é, Wagner. Agora eu vou estar de volta só em dezembro e aí a gente vem com tudo. Pessoal, lembrando que o nosso programa, para quem está nos ouvindo aí pela Verdinha FM 92.5, você pode também compartilhar através das plataformas de áudio. Pode mandar o nosso programa para familiares, amigos, entre outros. Então a gente vai ficando por aqui. Apresentação e produção Wagner Mendes, áudio e sonoplastia Kleber Galvão, apoio técnico Glauber Souza e Samuel Macedo. Até o próximo sábado. Você ouviu Ponto Poder Contexto com Wagner Mendes.